Fala pessoal, tudo bem? Aqui novamente Isaac Trabuco. Já tenho postado aí alguns vídeos para contar a história, os processos de urbanização de bairros aqui em São Paulo, na esperança de que esse histórico possa servir de símbolo, sim, para entender um pouco o que acontece aqui nessa cidade, mas também em outras cidades, do Brasil. Hoje eu queria falar sobre um bairro que eu morei durante 6 anos aqui em São Paulo. Foi logo que eu comecei a morar sozinho, sair da casa da minha família e tal. Deixei minha mãe para morar na Moca e o que eu experimentei ali, a pesquisa que eu fiz para entender os processos ali de dinâmica urbana naquele bairro, eu acho que tem muito a dizer sobre outras localidades no Brasil e, francamente, ao redor do mundo, principalmente no sul global. Então, para quem não está familiarizado com a Moca, tem essa cara que a gente está vendo aqui. Então, são galpões industriais que hoje ou estão semi-ocupados ou estão ali cobertos por arte urbana, mas também tem esse skyline aí com condomínios de classe média subindo. Também tem sinal aí do tempo bem marcado em muitos prédios. Então é uma região para a saída fotográfica, para quem gosta, é uma região bem interessante. Mas, obviamente, quando você começa a viver no bairro, quando você começa a passar um tempo no bairro, essas camadas opacas, digamos assim, como diria o Massimo Canevati, um antropólogo italiano que morou em São Paulo durante um tempo. Essas camadas opacas começam a contar algumas histórias e eu fui atrás, durante esse tempo que eu morei lá, de pesquisar os processos que formaram o bairro e por que que ele tem essa característica que todo mundo exalta também de imigração italiana, identidade italiana muito forte no bairro. Então, a história da Moca, por ela ser tão próxima do centro, se confunde um pouco com a formação de São Paulo e eu vou passar rapidinho por essa formação, porque a Moca se formou onde São Paulo se formou. Era um bairro tão antigo, ou quase tão antigo quanto a própria cidade de São Paulo. Então, o que que acontece? São Paulo começa a se formar no topo da Serra do Mar por volta de metade dos anos 1500. Então, aquele século XVI, São Paulo ali na metade começa a se formar ali um aglomerado populacional importante. Eu coloquei aqui as pinturas do Orso Rodrigues, que retratam, no primeiro ali do lado esquerdo, o índio Tibiriçá, uma liderança tupi importante para a consolidação desse aglomerado urbano, que também se associou a João Ramalho, um português que é tido por muitos como o formador, a primeira a célula do que seriam as bandeiras ou do que seriam os bandeirantes anos mais tarde. Então essa junção bastante controversa entre o português e o indígena para proteger ali aquele povoado, aquela aglomeração de São Paulo contra tribos rivais, porque os tupis eram uma das tribos, mas existiam outras tribos que estavam combatendo, digamos assim, essa colonização portuguesa. Essa associação acabou preservando, permitindo que São Paulo se mantivesse ali isolada, mas preservada, durante 4 séculos. Então, enquanto a gente tinha Recife, Salvador, Porto Seguro e algumas vilas ao redor dessa cidade, desses povoados, a gente tinha Rio de Janeiro, a gente tinha São Vicente, enquanto a gente tinha esse litoral se desenvolvendo rapidamente, São Paulo ficou marginalizada, enfim, durante um bom tempo aí sem importância. Esse isolamento de São Paulo vai trazer para a cidade uma característica de, de revolucionário, que a gente vai ver em alguns momentos como isso vai aparecer. É claro que isso não vai ficar assim para sempre, aí a gente começa a ter o ciclo do café exercendo uma importância vital na economia do Brasil. E o café é um ciclo que desgasta muito, naquela época principalmente, desgastava muito o solo. Então, um cultivo, uma cultura que começa no Rio de Janeiro, vai migrando até chegar no Vale do Paraíba, já no interior da província de São Paulo, até chegar aqui mesmo, ocupar o interior de São Paulo. E foi necessário
para que essa cultura chegasse aos portos, a escoamento para exportação, foi necessário pensar em alternativas ao porto do Rio de Janeiro, porque já estava ficando muito mais para São Paulo do que para o estado do Rio, para a província do Rio. Foi aí que pensaram, planejaram e construíram uma estrada de ferro que ligava o Porto de Santos, ou seja, o litoral, ao Planalto de São Paulo, porque São Paulo, como eu falei no começo, ficava no topo da serra, eram 800 metros de desnível, e a estrada de ferro São Paulo Railway venceu esse desnível de maneira muito engenhosa, como funicular e por aí vai. Não é o tema desse vídeo, mas eu super indico o documentário de Paranapiacaba ao Piabiru, que tem a brilhante contribuição aí de ativistas e de pensadores que pensam, que defendem o patrimônio daquela vila de Paranapiacaba, para a gente entender esses processos históricos que formaram a cidade de São Paulo. Então, basicamente, esse isolamento que São Paulo tinha do litoral começou a ser vencido com a construção da estrada de ferro. E São Paulo finalmente entrou no mapa ao redor de 1880. Claro que aí a situação mudou de figura. A gente ainda tem esse mapa que a gente está vendo aqui na tela agora, é de 1881, da Companhia Cantareira de Esgotos. Então a gente ainda tem essa concentração muito forte da urbanização de São Paulo na colina da margem oeste do rio Tamanduateí. O rio Tamanduateí fica no começo da Moca, então é importante que a gente entenda aqui o papel desse rio na formação de São Paulo e por que a forma como a gente urbanizou, a forma como a gente tratou desse rio vai interferir na qualidade urbanística da Moca até hoje. Então a gente tem esse conglomerado urbano que é mais importante na margem oeste do rio, e é muito engraçado porque o lado oeste da cidade vai sempre ter esse destaque durante um bom tempo, e no lado leste do rio fica o Brás e fica a Moca. Então a gente está vendo aí, nítido, como está mais vazio do lado leste, e esse vazio com a chegada do trem e com a perda da importância do café para o ciclo econômico brasileiro, substituído pela industrialização, como esses espaços vazios aqui vão começar a ser ocupados pela indústria depois. Então, os trens que eram antes principalmente voltados para transportar o café do interior de São Paulo até o porto, começa também a trazer imigrantes do porto para São Paulo, para trabalhar nas indústrias agora. Claro que grande parte desses imigrantes vão trabalhar nas plantações dos interiores aí, do interior do Brasil, mas a boa parte também fica ali na Moca e vai ocupar postos de trabalho na indústria. Então aí a gente já começa a ver essa formação da identidade italiana da Moca. Ali no bairro fica onde está ouvindo esse desembarque aqui que a gente viu na foto, fica a Hospedaria do Imigrante. É até hoje um prédio erguido, preservado, que hospeda que abriga o Museu da Imigração, um prédio super interessante que vale a pena para quem é daqui da cidade ou quem visita a cidade conhecer. Ao redor da Hospedaria do Imigrante vai se formar então o bairro da Moca, com os operários, com os imigrantes italianos que começam a trazer para o bairro uma identidade eurocêntrica que vai se sobrepor àquela característica de vila indígena miscigenada com português. Então, Moca é um nome indígena. Eu acho que não vale nem a pena a gente se deter tanto ao significado, porque não há um consenso sobre o que quer dizer, mas assim, há um consenso de que é um nome indígena, como Anhangabaú, como Tucuruvi, como Jaçanã, e como tantos outros nomes da cidade de São Paulo, por conta desse histórico indígena que a gente tem. Várias localidades aqui da cidade são nomeadas com base na língua tupi-guarani, Moca também, mas essa imigração, por conta até, enfim, do eurocentrismo que impera tão forte no Brasil até hoje, vai se sobrepor a essa identidade indígena que o São Paulo manteve isolado durante tanto tempo no Brasil. Óbvio que esses imigrantes trouxeram ideais, trouxeram também perspectivas de mundo dessa Europa que eles estavam vindo.
E uma dessas perspectivas foi o movimento trabalhista. Então, esses imigrantes italianos começaram a organizar aqui no território da Moca mesmo as primeiras greves e as primeiras tentativas de formação de sindicato para melhorar a classe trabalhadora. Inclusive aqui como se fosse um fanzine, né, da época, 1914, 1917, quando foi ali a primeira greve, esse fanzine está conclamando os trabalhadores austríacos ou turcos, franceses ou russos, negros ou brancos, escutem, vamos nos mobilizar e por aí vai. Então havia essa tentativa de instaurar aqui na Moca os movimentos trabalhistas, porque aqui tinha uma concentração de indústria e tinha uma classe operária importante. Obviamente esse movimento foi combatido pelo governo da província da cidade de São Paulo e o bairro da Moca foi inclusive bombardeado por esse governo. E é engraçado notar que esse evento dramático, tanto o movimento trabalhista, sindical, anarquista também, também houve esforços anarquistas aqui nesse momento, quanto o bombardeio não são tão presentes na identidade da Moca hoje em dia. A gente tem sim a presença dessa identidade italiana muito forte, as pessoas têm até um certo orgulho de reforçar esse histórico do bairro, mas essa outra característica, tanto a indígena que eu contei no começo, que ficou preservada ali durante séculos, quanto esses eventos dos trabalhadores italianos no começo do século XX, não é muito falado. E foi um movimento super revolucionário porque veio antes, inclusive, da Revolução de 32, que essa sim ganhou um destaque, tem até um feriado aqui no estado e por aí vai. Bom, esse evento, ok, passou, enfim, parece que é um evento esquecido, apesar de ser muito importante, mas tem um outro evento que esse sim faz parte da identidade da MOC e eu gostaria de falar com vocês. Por quê? Porque esse evento que a gente vai contar agora é a história de muitas cidades do Brasil que contaram com uma urbanização muito acelerada e bastante desordenada. Esse é o Parque Dom Pedro, que fica nas margens do Tamanduateí, nos anos 50. O Parque Dom Pedro existe aqui em São Paulo até hoje, mas está bastante diferente do que essa foto que vocês estão vendo aqui na tela agora. O rio Tamanduateí era um rio limpo, como a gente viu lá no mapa, ele serpenteava ali aquela planície. E aqui fizeram um parque bastante eurocêntrico, bastante agradável, que vinha ali do gosto das elites paulistanas. O centro de São Paulo era o centro financeiro e era também um ponto de interesse das elites. Porém, a partir dos anos 50, depois, junto com os movimentos migratórios claro, dos europeus, japoneses, sírios, libaneses e por aí vai, mas também concomitantemente a essas imigrações transatlânticas, começaram a chegar a São Paulo imigrações do Nordeste e de outras partes do Brasil, que, pelo volume, pela velocidade e pela característica étnica dessas pessoas, começaram a desagradar as elites. A gente sabe que elite significa ser exclusivo, e quando esses trabalhadores começaram a chegar em massa para ocupar espaços aqui na cidade de São Paulo, ocupar postos de trabalho para essa cidade que estava crescendo violentamente, essa elite começou a procurar lugares exclusivos para ela. Então ela começa a migrar para oeste, cada vez mais para oeste, primeiro para Paulista, Pinheiros, depois até além do Rio Pinheiros, lá para o Morumbi, e o centro vai ficando não mais aquele lugar de permanência, de fruição que a elite idealizou, mas agora um lugar de passagem. Aqui a gente está vendo o Parque Dom Pedro, esse terminal de ônibus que existe até hoje, aqui nos anos 70. Ali o rio Tamanduateí, que era bastante serpenteado, aqui já está retificado, praticamente um esgoto a céu aberto, e não há ali um lugar para ficar no Parque Dom Pedro. Agora o Parque Dom Pedro é um lugar que você chega e toma um outro ônibus para ir para outra região do centro, ou você vai, enfim, a pé para o seu trabalho, mas não fica mais. Então essa característica de impermanência, essa característica de local de passagem
que o centro foi começando a assumir, ajudou a degradar essas áreas centrais. E a Moca, como a gente mencionou no começo, sendo um bairro aí na margem do Tamanduateí, sofreu bastante com esse processo de degradação. Esses imigrantes nordestinos que estavam chegando a São Paulo, tipo, aos milhões, muitos imigrantes nordestinos ajudando a construir essa cidade, não encontraram opções de moradia, não encontraram políticas urbanas para moradia, a não ser ocupar os lugares afastados do centro, e daí a importância, a necessidade do transporte rodoviário para fazer esse transporte pendular, digamos assim, entre a periferia e o centro, a periferia onde moravam esses novos migrantes e o centro onde estava o trabalho. Mas esses migrantes nordestinos encontravam, sim, no centro de São Paulo, locais para morar. Mas esses locais eram que a gente chama hoje de cortiço ou hotéis muito baratos, que também ajudou a tornar a situação ainda mais precária. Então essa somatória de fatores fez com que a Moca sofresse durante um bom tempo o que a gente vê acontecendo por muitos bairros na cidade de São Paulo, que é a degradação dessas áreas centrais e a problemática da habitação, porque você tem sim uns espaços vazios ali, desocupados, mas você não tem uma solução para a problemática da habitação, que não é o foco aqui desse vídeo, mas é bom a gente notar como esse bairro também é um símbolo desse processo. Então, hoje, se você for a Moca, você vai ouvir essa narrativa da identidade italiana, você não vai ouvir a narrativa da identidade indígena que ela teve fortemente ali à margem do Tamanduateí durante a formação da cidade de São Paulo, e você vai ouvir falar muito que a degradação é motivada por essa favelização, por esse processo de cortiços que começaram a chegar lá. Mas não há necessariamente uma reflexão crítica do porquê esse processo aconteceu. Esses imigrantes chegaram à cidade, construíram a cidade, mas não receberam essa contrapartida em forma de políticas públicas ou de não foi uma urbanização planejada e muito menos houve projetos de urbanização, de acolhimento e habitação, programas de habitação, políticas de habitação para dar sustento para sustentar essa imigração, como foi feito com a imigração italiana, por exemplo. A hospedaria do imigrante foi instituída pelo governo para hospedar durante um tempo os imigrantes italianos que estavam chegando aqui. Esse programa não se continuou quando a imigração foi substituída, né? Quando deixou de receber mais italianos para receber mais imigrantes nordestinos. E a Moca, enfim, está nesse eixo extremamente importante para esse tipo de discussão. Bom, para quem quer, a gente vai continuar essa história no próximo vídeo, claro, mas para quem quer entender um pouco mais do que a gente falou aqui hoje, não no sentido racional, mas no sentido um pouco artístico, é legal visitar a obra do Adoniran Barbosa, porque ele canta, ele compõe sobre esse período com esse sabor, com esse sotaque da Moca. Então, qualquer música que você ouvir dele, você vai entender um pouco o que é que estava acontecendo na Moca nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, por aí vai. A partir dos anos 2000, a coisa muda de figura e a gente volta no próximo vídeo para contar para vocês o que é que acontece na Moca e você reconhecer se o mesmo processo está acontecendo aí na sua cidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que deixe seu like, porque isso ajuda bastante a gente aqui a seguir fazendo vídeos como esse. E se inscreva, ative o sininho para ser notificado quando a parte 2 desse vídeo chegar. É isso, nos vemos no próximo vídeo.